Nos bastidores da Fórmula 1, há elementos que transcendem a simples engenharia e a frieza dos números. Certas equipes carregam consigo uma aura quase mística quando correm em determinados lugares, como se a pista, a história e a paixão se alinhassem para criar algo além do puramente técnico. É exatamente isso que acontece quando se fala da Ferrari correndo na Itália, e mais especificamente em Monza, o chamado Templo da Velocidade. Ao longo das décadas, a escuderia de Maranello construiu não apenas vitórias, mas também uma simbologia muito particular em solo italiano. O motor Ferrari, em especial, sempre foi cercado de um imaginário de potência bruta, velocidade em reta e aquele impulso final que transforma uma corrida disputada em triunfo para os carros vermelhos. E quando se fala dessa tradição, é impossível não pensar em como ela pode, direta ou indiretamente, influenciar pilotos que estão ligados à Ferrari por meio de fornecimento de motor, como é o caso de Gabriel Bortoleto com a Sauber. O circuito de Monza é um dos mais peculiares do calendário. Ao contrário de muitas pistas modernas, cheias de curvas médias e baixas que exigem aerodinâmica refinada, Monza é pura velocidade. Retas longas, freadas fortíssimas e poucas curvas desafiadoras, mas todas decisivas. Nesse contexto, o motor faz uma diferença descomunal. E a Ferrari, historicamente, soube explorar isso como nenhuma outra. Há anos, engenheiros e jornalistas comentam que a unidade de potência de Maranello sempre encontrou algo a mais na Itália, como se fosse capaz de extrair cavalos extras apenas pelo peso simbólico de estar correndo em casa. Houve temporadas em que o carro da Ferrari não era o mais equilibrado do grid, mas, em Monza, era quase imbatível pela potência do motor e pela velocidade em linha reta. Isso criou a mística de que, na Itália, o motor Ferrari anda melhor do que em qualquer outro lugar. Mas o impacto não se limita apenas ao aspecto técnico. Existe também um fator psicológico envolvido. A Ferrari, correndo diante da torcida italiana, diante do tifosi, se torna maior do que ela mesma. O som das arquibancadas, a pressão nacional, o orgulho de defender o vermelho em casa, tudo isso se traduz em performance. Não é incomum que pilotos da Ferrari relatem sentir-se mais rápidos, mais agressivos, mais confiantes em Monza. Essa confiança, somada à tradição de uma unidade de potência forte, fez do motor Ferrari uma arma quase mítica no território italiano. Mesmo em temporadas difíceis, como a de 2020 ou 2023, sempre havia a expectativa de que na Itália algo diferente poderia acontecer, como se o motor respondesse ao chamado da pátria. E é nesse ponto que Gabriel Bortoleto entra nessa narrativa. O jovem brasileiro, que chegou à Fórmula 1 com a responsabilidade de ser um dos rostos do futuro, encontra-se em um momento em que cada detalhe pode fazer diferença. A Sauber, equipe pela qual ele corre, utiliza o motor Ferrari. Em termos práticos, isso significa que a herança de potência da Ferrari também corre no carro do brasileiro. É claro que existe uma distância significativa entre o carro oficial da escuderia italiana e o modelo da Sauber, mas a essência está ali. O mesmo coração, o mesmo DNA de velocidade em reta, a mesma possibilidade de surpreender quando as condições favorecem. Para Bortoleto, correr em Monza ou em qualquer território italiano com esse motor representa não apenas um recurso técnico, mas também uma carga simbólica poderosa. O motor Ferrari em Monza não é apenas uma questão de cavalo-vapor ou dados de telemetria. É também a expectativa de que, em determinados circuitos, a diferença pode ser menor. Para um piloto estreante como Bortoleto, saber que o motor pode lhe dar décimos preciosos em uma pista de altíssima velocidade muda completamente a forma de encarar o fim de semana. Isso permite que ele arrisque mais em treinos classificatórios, confie mais nas saídas de curva e, principalmente, que tenha mais coragem nas ultrapassagens. Se em outros circuitos a diferença aerodinâmica entre Ferrari, Red Bull, McLaren e Sauber pode ser devastadora, em Monza ela tende a ser diluída, justamente porque a potência pura fala mais alto. E se existe uma marca que sabe entregar potência pura em solo italiano, essa marca é a Ferrari. Há também o fator psicológico da torcida. A Itália respira Ferrari, mas qualquer carro com motor de Maranello recebe um carinho especial do público. Para Gabriel Bortoleto, sentir esse apoio, mesmo que de maneira indireta, pode ser combustível emocional. Um jovem brasileiro, tentando se firmar na Fórmula 1, pode usar esse ambiente quase religioso em torno da Ferrari como um gatilho motivacional para se superar. É a chance de escrever sua história em um palco histórico, utilizando a força de um motor que, geração após geração, construiu lendas em Monza. Não se trata apenas de correr, mas de carregar nas costas um símbolo que, mesmo não estando vestido de vermelho, é parte fundamental do espetáculo. Do ponto de vista prático, a Sauber sabe que precisa aproveitar essas ocasiões. O time tem plena consciência de que não será competitivo em todos os circuitos, e que as oportunidades surgem em pistas específicas. Monza é, sem dúvida, uma dessas oportunidades. O motor Ferrari pode nivelar o jogo em alguns aspectos, e é nesse detalhe que se pode construir uma boa corrida. Para Bortoleto, isso significa ter a chance de lutar em condições menos desiguais, mostrar talento nas freadas fortes da variante retifilo, ousar nas ultrapassagens da Roglic e se defender com mais eficiência nas retas que antecedem as lesmos. Tudo isso é potencializado pela confiança que o motor reconhecidamente forte oferece ao piloto.
Historicamente, muitos pilotos que correram com motores Ferrari em Monza tiveram desempenhos acima da média, mesmo em equipes clientes. Não é raro ver carros impulsionados por Maranello aparecerem mais à frente do que o esperado. Esse histórico cria um ambiente de esperança em torno de Bortoleto. Ainda que a Sauber não seja protagonista no campeonato, a chance de brilhar em território italiano é real. E para um estreante, qualquer brilho extra pode ser decisivo na construção de sua carreira. Um resultado expressivo em Monza não apenas gera pontos importantes, mas também chama a atenção da mídia, dos patrocinadores e, claro, da própria Ferrari, que sempre está atenta aos talentos que orbitam sua esfera de influência. É nesse ponto que a narrativa se completa. Gabriel Bortoleto carrega o peso de ser um dos poucos brasileiros na Fórmula 1, um país que sempre viveu intensamente a categoria, mas que há anos não tem um campeão. A ligação com a Ferrari, mesmo indireta, acrescenta ainda mais drama à sua trajetória. Um bom desempenho na Itália, com o motor de Maranello rugindo às suas costas, não seria apenas mais uma corrida, mas um símbolo de que o Brasil ainda pode produzir pilotos capazes de se conectar com as grandes histórias da Fórmula 1. E quando se trata de histórias, poucas são maiores do que a da Ferrari em Monza. Assim, o motor Ferrari em solo italiano não é apenas um componente técnico, mas um elemento narrativo que conecta passado, presente e futuro. Para a Ferrari, é a chance de manter viva sua mística diante de seu povo. Para o automobilismo italiano, é a reafirmação de um orgulho nacional. E para Gabriel Bortoleto, é uma oportunidade de se inspirar nessa tradição, utilizar cada cavalo de potência extra, cada décimo de segundo arrancado nas retas de Monza, e transformar isso em performance, visibilidade e confiança. Em meio a um campeonato longo e desgastante, é nesses detalhes simbólicos e técnicos que se escrevem as páginas mais intensas da carreira de um piloto. E se há um lugar onde o motor Ferrari pode ajudar a mudar a história, esse lugar é a Itália.